Olá, irmãos, estamos iniciando mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje nós vamos falar sobre a razão. O que é a razão? Como podemos interpretar ou compreender a palavra de Deus sendo seres racionais? Vamos responder algumas perguntas sobre esse tema. Então vamos iniciar com uma oração. Pai querido, Deus amado, te agradecemos por mais um dia de vida e mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu a capacidade de escolha, nos deu entendimento, nos deu sabedoria. Tudo vem do Senhor. Por isso queremos, ó Deus, compreender a Tua Palavra e viver a Tua verdade. Faça-se presente na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. A razão. Primeiramente, nós temos que compreender o que significa razão. Segundo o dicionário, a razão ela é a capacidade da mente humana que permite chegar a conclusões a partir de suposições ou premissas. E é, entre outros, um dos meios pelo qual os seres racionais propõem razões ou explicações para causa e efeito de algo. Ou seja, a razão é uma parte associada à natureza humana, que é o único e definidor do ser humano. Então, a razão é uma capacidade que todo ser humano tem. A razão não está em nenhum animal, em nenhum outro objeto, em nada da natureza, em nada além do ser humano. Então, nós somos seres racionais. Então, a razão é a capacidade humana de pensar, de raciocinar, de compreender as coisas. Só que, a partir principalmente do século XVIII, a razão ela tomou outro rumo. O século XVIII é conhecido como o século das luzes, do iluminismo na Europa, principalmente na França. Então, esse novo pensamento que tomou conta de todo mundo a partir desse século, deu uma nova cara à razão. A razão não somente seria ponto de partida para uma verdade, mas só que a razão ela não poderia ir além da ciência. Ou seja, a razão para os pensadores e filósofos do iluminismo é de uma iluminação racional a partir da ciência, deixando de lado a fé e as invenções do pensamento humano. Então tudo que é racional para o ser humano a partir do iluminismo e o pensamento deles era aquilo que nós colocamos em uma mesa de um laboratório e ali nós conseguimos provar que aquilo é assim porque existe uma resposta concreta, científica e palpável daquilo. Qual é o perigo nisso? Nós sabemos que Deus nos fez seres racionais. Deus não fez nenhum robô, Deus não fez ninguém programado. Todos nós, desde a criação do mundo, desde o primeiro ser humano, Deus fez o ser humano com capacidade de escolhas e tomada de decisões. É por isso que quando Adão e Eva estavam no jardim, eles eram seres racionais, obedeciam a Deus, tinham capacidade de pensar e de escolher. E Deus avisou para eles, como está lá em Gênesis, o que é certo e o que é errado. Se vocês comerem do fruto, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Vocês vão sofrer. Deus deu a capacidade de escolha para o ser humano e o ser humano escolheu pecar. Deus não cortou a capacidade de escolha. Deus apenas abriu os olhos deles, apenas indicou o caminho correto. Deus não o programaram para fazer o que era errado ou o programaram para fazer o que é correto. Deus deixou o livre-arbítrio. Então, nós podemos ler o verso de hoje, um verso interessante que fala sobre essa questão de sabedoria. Está em Provérbios 1, no capítulo 1, no versículo 7. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor aqui não é no sentido de ter medo a Deus, mas o respeito ao Senhor é o princípio da sabedoria. O
que é que muitos pensam com o pensamento errado da razão? De que Deus e de que a Bíblia, de que as coisas que aconteceram não são coisas explicáveis, ou seja, então não são verdade. Desprezam a sabedoria que Deus dá. Então são chamados de loucos porque desprezam a sabedoria e o ensino verdadeiro. Então, tem um comentário aqui interessante na lição que diz assim: a razão, ela se tornou a nova autoridade diante da qual tudo mais tinha que se curvar, inclusive a autoridade da igreja e, mais dramaticamente, até mesmo a autoridade da Bíblia, como a palavra de Deus. Tudo que não era evidente para a razão foi descartado e teve sua legitimidade questionada. Então, a partir do século XVIII, o novo pensamento do que é razão, as pessoas colocaram de lado tudo aquilo que era questionável. Ou seja, aí entra a questão da fé. A fé, nós sabemos que nós não temos como provar cientificamente se uma coisa aconteceu por meio da fé. Nós acreditamos que aquilo aconteceu porque Deus o disse. Nós acreditamos porque Deus revelou na sua palavra. Então, um exemplo. Como é que nós podemos acreditar que pessoas atravessaram o mar, ou seja, Moisés, com milhares de pessoas atravessaram o mar e chegaram ao outro lado do mar sem pisar na água, em terra seca, como diz a Bíblia? A razão poderia explicar isso? A razão humana poderia explicar isso? Não, de jeito nenhum. Aí surgiram o que? Os questionamentos e as dúvidas para com a palavra de Deus. Mas só que a palavra de Deus, ela é acreditada, ela é revelada por meio de uma palavra chamada fé, que é acreditar naquilo que nós não vemos, naquilo que nós não tocamos. Isso é fé. Outra coisa interessante, existem alguns questionamentos sobre a razão humana, ou seja, a partir desse momento que o mundo, através dessa iluminação racional do iluminismo, teve como parâmetro a ideia de que a razão era o único meio de se chegar à verdade, as pessoas começaram a questionar a religião em si. Ou seja, a igreja, principalmente a igreja católica na época, tinha o poder de dominar o mundo através das crenças, de ensinamentos religiosos. Então muitas coisas foram questionadas dentro do mundo religioso. Os milagres e ações sobrenaturais de Deus são questionáveis à luz da razão humana. Como é que uma pessoa que era cega de nascença voltou a ver sem uma explicação científica? Outra coisa, a ressurreição de Jesus é um dos pontos também de questionamento hoje. Como é que alguém morreu e ressuscitou dentro da razão humana? Ninguém explica hoje uma pessoa que morre e ela ressuscita, a não ser por meio de uma palavra chamada fé. Mas a razão, a ciência não explica que uma pessoa que morreu, 3 dias depois ela ressuscitou. Outro questionamento também, o nascimento de Cristo, com Maria sendo virgem, como alguém iria dar à luz sem ter tido nenhum relacionamento com um homem. Isso também é um dos questionamentos. Outro também, a criação em 6 dias, a criação do mundo literal em 6 dias. Então a ciência e a razão humana, ela questiona muitas coisas da palavra de Deus. E para citar apenas alguns, aí são, mas não foram mais considerados verdadeiros e confiáveis a partir desse pensamento moderno de razão. Nós devemos lembrar que o poder do raciocínio humano, ele foi afetado pelo pecado. A partir do momento que entrou o pecado no mundo, o ser humano questionou a Deus. O ser humano quis ir além dos seus princípios, além do seu caminhar. Ele começou a questionar a Deus. Então, existe um verso em Efésios bastante importante, Efésios 4, verso 18.
fala sobre isso. Tidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. O apóstolo diz que nós estamos obscurecidos de entendimento e alheios à vida de Deus porque o nosso coração está obscurecido pelo pecado. Nosso coração está duro. Nós não temos mais a iluminação que vem do Espírito Santo de Deus, a iluminação que vem dos céus, porque o pecado obscureceu o coração e nos deixou sem entendimento. Então, existe um presidente americano chamado Thomas Jefferson. Ele foi um dos presidentes bastante conhecidos no mundo, um dos mais notáveis e exaltados presidentes dos Estados Unidos da América até hoje. E ele fez uma versão do Novo Testamento, ele escreveu o Novo Testamento e ele excluiu, sabe o que? Tudo que fosse contrário à razão, à ciência. Tudo que tivesse no Novo Testamento que a ciência não pudesse explicar, ele excluiu da palavra de Deus. Quase de todos os milagres que Jesus fez foram excluídos por ele, incluindo a sua ressurreição. O que você acha disso? O que isso nos ensina sobre os limites da razão para a compreensão da verdade? Podemos entender que a palavra de Deus, ela é imutável e tudo que Deus disse se cumpriu. Deus não nos deixou sem a capacidade de pensar e de tomar decisões, mas Deus nos deixou também algo que nos liga a Ele, que nos leva a acreditar no que é impossível, que é a fé. Devemos acreditar em Deus e confiar na sua palavra. A palavra humana, ela é falha. A razão humana, ela é uma razão circunstancial, é uma razão que é passageira. A razão que vem de Deus é uma razão confiável, porque tudo que Deus disse se cumpriu. Quer você acreditar no que Deus disse na sua palavra, ou você vai acreditar nos ensinamentos humanos e questionar a própria palavra de Deus? Existem muitas coisas que ainda não são explicadas, como o evolucionismo, a origem do mundo segundo a teoria de Darwin. São apenas teorias, não são explicadas com a base na razão. Os cientistas tentam explicar, mas apenas não passam de teorias. Você acredita naquilo que Deus disse ou acredita na teoria humana? Devemos ter como base a palavra de Deus, somente a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, te agradecemos porque a tua palavra é de confiança. Então, que jamais venhamos a duvidar dos teus milagres, duvidar do que o Senhor preparou no novo mundo, no novo céu, de uma nova vida. Permaneça conosco, nós te pedimos em nome de Jesus.